Reclamar é uma terapia. É colocar tudo pra fora, todo sentimento negativo, joga tudo pro universo, meu povo. Mas não adianta só reclamar, tem que dar paulada. Bom, pauladers, este é o último episódio de 2024. Alegria! Que tristeza. A gente vai tirar umas merecidas férias e voltamos dia 10 de janeiro com nova temporada, com muita novidade. Aí vai ter um formatinho novo, a gente vai mudar umas coisinhas pra vocês. Enquanto isso, vocês deviam fazer o quê? Ir lá no Apoia-se, na Aurelo, apoiar pra sustentar minhas férias, entendeu? Porque como que eu vou tirar férias, né? Vou viajar, vou passear e com que dinheiro se vocês não apoiam? Então vai lá, orelo.cc/paulada ou apoia.se/paulada pra vocês colaborarem com essa podcaster aqui, né, gente? E assim, a gente vai agora logo pro nosso poderosíssimo tema de hoje, que já dizia minha avó Suzana Vieira, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas mesmo assim, quem tem mais poder lá na minha casa é o Jorge, que é o meu doguinho. Ele faz o que ele quer, entendeu? Eu dou biscoito pra ele, eu comprei um biscoito saudável de moranga, eu dou pra ele não quer. Aí é passear, a hora que ele quer passear, eu tenho que ir passear. Quem manda é ele, não sou eu. Então assim, eu não mando nada. Aí fazer o quê, né? Pra resolver esse mistério nessa relação de poder, eu chamei aqui, não uma veterinária… Mas ela que é taurina, então já acho que conta alguma coisa. Essa paulistana que é rapper, cantora, que compõe desde os 14 anos… Com 15 anos já estava apresentando suas rimas na Batalha do Santa Cruz. Ela que já colaborou muitas vezes com o Deus, o Emicida. Gente, pouco chique. Ela que já gravou com Carol Conká e Glória Groove. E essa música ainda virou trilha de filme da DC. Tá bom, Mona? Quer poder? Quer mais poder? Ela que já foi premiada no Women's Music Event. Ela que é artista do chiquérrimo Lab Fantasma. E é óbvio que eu tô falando da poderosíssima Drica Barbosa. Ai, gente, que chique! Eu quero, assim, me anuncia assim, tudo que eu vou fazer. Seja meu alarme de manhã. Salve, salve, gente! Um prazerzão estar aqui, Porra, que delícia! demais. E fazer parte aí dessa finalização, né, dessa temporada. E que vai preparar aí pra esse novo início, esse babado. Muita luz. Encerramos um ciclo só no poder, meu bem. Assim, Só ó. no poder, encerramento de… É uma coisa do ano novo, né? Vai Não é? Ano novo, vida nova, uma coisa. Vem aí 2025, só no poder pra nós. Adorei. Obrigada pelo convite. Obrigada a Feliz. você, muito feliz de ter você aqui. E assim, pra gente falar, né, desse poder, dessa paulada… Cara, é um tema que tem muito assunto. Vamos ver se, né, o que a gente vai conseguir trazer aqui. Sim. Porque eu falei, gente, acho que a gente vai ter que fazer 2 episódios desse tema. Sim. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente é em como as pessoas performam o poder. Pra além do poder que a pessoa tem, tipo assim, tem um monte de poderoso aí que vai lá, faz umas coisas meio escalafobéticas, né? Um estardalhaço, uma coisa assim, meio tipo, pra performar esse poder. Pra, tipo, mostrar que tem o poder. Sim. E eu até fico pensando assim… É meio uma masculinidade frágil, talvez, né? Super, eu acho. Tipo, acho que não só, mas tem muito isso, assim. Sim, eu sinto que é bem nesse lugar, assim. Não é? Sim, porque é um lugar de se autoafirmar dentro do que esta pessoa e… Né, normalmente homens acham que precisam, né, pra se sentir poderoso ou superior, né? Que é o que muito acontece na estrutura que a gente vive. Então, essa performance de expressar o poder que tem, ou que acha que tem, né? Também eu acho que vai muito no sentido… enfim, a gente falando de… Se a gente for entrar em política, muito no sentido de manipular também, de mexer com o imaginário, enfim. E aí, essa coisa performática também entrar nesse lugar de coagir, de manipular, entendeu? E aí isso entra em relações também. Isso, entra entendeu? muito. Nada fica fora. Mas até voltando assim do que você falou da coisa do homem… Sim. Eu fico muito com a coisa assim… Parece que o poder sempre foi masculino. Ele Sim. tem uma masculinidade ali, assim. Botar o pau na mesa. Sim, que é um poder de decisão, né? E o poder de decisão é uma coisa muito forte, né? Pra gente dentro da jornada de vida. Porque o poder de decisão, ele também define direções. Né? O que você pode ou não pode, o que você deve ou não deve, aonde você vai, se aquilo vai ser validado ou não. Então, eu acredito que, infelizmente, a gente tem muito esse lugar do poder nas mãos dos homens.
E isso define muito os caminhos, né? Em todas as áreas. A gente falando de sociedade, mas que obviamente, atravessa o nosso eu diariamente também, o indivíduo. Enfim, as nossas direções mesmo, assim, sabe? Porque às vezes a gente quer ir fazer um negócio e aí vem um abençoado e performa ou realmente usa desse poder, né? Que a estrutura dá, né? Que a gente vive, machista e tal. Total. E aí atrapalha e a gente tem que criar outras direções. Ou fazer o que a gente faz muito bem, que tivemos que aprender a fazer, que é sempre estar criando estratégias. Seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional. A gente sempre está alerta e criando estratégias pra ser mulher nesse país, sabe? Tipo, é foda. Não só no país, no mundo, né? No Enfim. mundo, é. E aí, é isso, porque a gente tá sempre trombando com um desse. Entendeu? Seja dentro de Sempre, casa. gente. Enfim, é muito foda. Você tem que ficar disputando esse poder, porque eu acho que assim, a gente vai falar de do poder em todas as relações e situações. Sim. Mas assim, pensando nisso do trabalho, eu acho que é muito forte, né? Sim. Assim, porque parece que tem que sempre se provar. É tipo, essa coisa do pau na mesa é muito masculina, mas a gente tem que botar a nossa buceta na mesa. Exato, Vamos e dizer tudo assim, mais. Sim. Pra, tipo, cara, tipo, eu tô aqui assim, não é porque eu sou mulher que eu sei menos. E muito Sim. pelo contrário. Isso, eu vejo isso como estratégias. E a gente sobrevive com essas estratégias. E vive porque a gente é foda pra caralho. Certa resposta. E mesmo assim, a gente, sabe, realiza nossas coisas e, tipo, transforma as paradas pra caralho. E porque o poder é dado, né? O poder é Isso, dado. Porque eu acho isso. também isso de performar tem aquela coisa do… Se você performa… Se você faz o fake it until you make it, né? Você fica fingindo ali que você tem poder, as pessoas vão achar que você tem poder. Sim. Então você fica tipo, cara, eu não sou ninguém. Mas se eu vou e me posiciono, eu tenho uma postura de poderosa, papapá… né? Intimida, né? Também. A outra pessoa Vai fala, pro nossa, lado- peraí, quem é essa? Acaba indo pro lugar da intimidação. Você fica intimidado e aí você fica meio… Ih, não vou mexer muito com essa pessoa que eu não sei… Parece né? que ela Ainda tem… mais, parece que ela é alguém. Ainda mais se, dependendo do que for a situação, o aval daquela pessoa determinar se você vai conseguir ou não aquilo que você quer. Né? Ou realizar ou não aquilo que você quer. Então é E você foda. acha que é possível? Que, tipo, se a gente ficar fingindo e performando muito, tipo, se as pessoas meio que acatam mesmo, né? Não, acata, gente. A gente vive num país disso. Tipo, é bizarro. Tipo, os influenciadores O quê? aí falando, nossa, é isso, vai todo Faça mundo. isso, tipo, todo mundo vai e assim, faz aquilo, tô todo aqui, mundo vai tô e faz. fazendo. Então, e tem muito essa questão do pertencimento, né? A gente é muito movido por essa parada de sentir pertencente. Isso é importante pra gente, como ser humano. Sim. De se sentir parte de algo, de sentir a conexão com o outro. Infelizmente, até quando é negativa a situação, quando você não tem muita direção, não tem, né, muito conhecimento sobre si, e enfim, acaba O só famoso querendo. efeito manada. É, efeito tô lá manada. Eu só seguindo. quero pertencer, que é algo que a gente tem visto muito acontecendo, principalmente na política no nosso país, que é um lugar de eu quero pertencer a um grupo, ou eu não quero pertencer àquele, então eu vou fazer tudo que esse grupo está fazendo. Porque fazer o que esse grupo faz quer dizer que eu não pertenço àquilo. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Eu quero ser contra Mesmo alguma que coisa. isso daqui seja coisas terríveis. Eu não quero aquela outra coisa ali. É só pra ser contra o outro. Mas assim, você não consegue nem… Falta uma massa crítica de questionar um pouco mais as coisas, ao invés de só seguir, De ser né? mais, isso, Ficou de ser tudo mais muito questionador. E a raso. gente também tá vivendo tempos onde, Yeah. né… Obscuros. de, Tempos em de vários fim do ni- mundo. Tempos de fim do mundo e tal. E, enfim, que as pessoas também estão sendo muito influenciadas. E tá todo mundo ansioso, tá todo mundo exausto. E tá todo mundo sofrendo as questões econômicas do país, as questões raciais, as questões sociais. Cada vez de forma mais intensa. Então, fica fácil de você pegar nesse ponto da pessoa. Tipo assim, você quer sentir que você é importante pra alguém, pra alguma coisa? Então, importante, né? O modo de falar. Aí essa pessoa cai nessas ideias, cai nessa performance. Entende? Sim. Que foi o que a gente caiu aí nos E numa últimos anos de manipulação. política. Acho que aí. até isso aí, nesse ponto, é mais do que uma performance, é uma manipulação mesmo. Sim. Não é só aquela performance, aquela coisa teatral, né? Mas uma manipulação, uma assim, né? Uma manipulação da mensagem, uma manipulação Isso. de informação. Porque tem um porquê Pra que aquela levar pessoa a está pessoa. manipulando. Ela tem os porquês dela. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Se fuder, sabe? Chata paca. Pra ela estar Pra ela fazendo… ter mais poder. Esse é o porquê. Que parte muito do lugar sempre muito individualista, muito egoísta. Enfim, de uma ganância, né? Sim. Não de uma ambição, mas de uma ganância.
E aí, isso aí, eu tô citando coisas políticas no sentido de manada, mas no dia a dia é isso, é a mesma coisa. E até assim, por exemplo, né, você é rapper, cantora, performa de uma outra forma. Eu sou uma performer, mas também né? tem até aí tem o entretenimento é muito Sim, essa coisa isso, de poder, isso é um de poder. mover as pessoas. A comunicação é algo muito poderoso, né? E a comunicação dentro da música é mais ainda. Eu acredito, porque é algo que me toca muito, para além de eu fazer isso, né? E eu sei que tem uma baita responsabilidade em fazer. Porque quando você canta uma coisa e tem alguém frágil para aquela situação, aquilo vai mudar alguma coisa na vida daquela pessoa. Tipo, ela E a música, assim, a música tem poder de mexer com os nossos sentimentos profundamente. E, tipo, a pessoa tá ouvindo, ela pode ou chorar mais, ou ela se empoderar com aquilo. E a mensagem é a mesma. Tipo, é uma coisa que eu botei pro mundo. Que eu não sei o efeito exatamente. Você não tem controle sobre isso. É um poder mas isso que é você um não poder, consegue… porque, mas que você não tem controle da interpretação do outro. Mas que ainda é um poder, que ainda conecta, né? E comunica. Acho que a parada da comunicação que vem através da arte… É um bagulho muito poderoso. A pessoa mais poderosa é a pessoa que tem a comunicação nas mãos, assim. Sim. Elon Musk comprando uma rede social, gente. Assim, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Não deveria nem ser possível, porque aí ele tá envolvido na política, ele é dono de uma rede social, tem um conflito gigante aí. Tem. Porque ele tá com o poder na mão de manipular o mundo, não é nenhum país. Sim. Então, assim, isso é muito grave, né? Mas você acha que ter fama é ter poder? Pensando nisso de que Sim, eu acho que pensando no poder de influência. A comunicação. E a comunicação. E um poder de influência mesmo. Porque a gente vive culturalmente nisso, né? Se alguém nos inspira… E isso vai para além da fama. Mas se, por exemplo, se você… Eu tenho um caso desse na minha família. Uma pessoa que é muito inspirada pelo pai. Mesmo o pai tendo tido atitudes que não são legais. Mas ela se espelha no pai. O pai influencia. Ele tem o poder de nesse lugar paterno, de influenciar o filho. Do filho tomar atitudes a partir o que inspira no pai. Às vezes nem é isso muito que ele quer, o resultado. Mas ele tem noção de que o pai faz merda, que tipo Sim, assim, tem um monte de… Exato, mas ainda é o pai. E aí eu vejo que, tipo… A maioria das pessoas, como público que eu me encaixo como público da música, por exemplo, a gente sente uma conexão tão forte com os artistas que a gente gosta, que a gente, às vezes, coloca no lugar de um pai dentro desse exemplo, entendeu? O artista é o pai. Então, assim, mesmo quando o artista influencia em coisas que não são legais, a gente, às vezes, não enxerga que não é legal. Porque a gente criou um vínculo. Tem uma admiração ali. E aí você passa pano pra quem você que admira. E eu sinto que… E eu sou muito fã de muita gente, assim, de ser louca de fã, gente, também, tá? Eu não tô me tirando desse lugar. E a gente tem que ter esse cuidado. Sim. Mas eu acho que tem muito esse lugar também de, tipo… De cegar um pouco. Que acontece nas relações amorosas. Que só quando a gente sai da relação tóxica, a gente fala… Putz, mano, era abusivo. Sim, assim, E todo mundo te fala… Você não, mas é uma ótima pessoa. Porque você tá vendo um outro lado. Sempre um outro lado. Quando você tá dentro, é muito mais difícil de você ver, né? Eu acho que é o mesmo caso do pai, é o mesmo caso do artista. Eu a gente só vê um lado. Eu acho que o poder permeia todas as nossas relações. Todas. É família, é trabalho, com as instituições, com os amigos. Acho que assim, não tem nenhuma relação… Assim, obviamente, de trabalho é muito mais clara. Tem o chefe, Sim. a hierarquia. Mas assim, as amizades também são. As relações amorosas. Ih, rapaz, que loucura! Eu acho que assim… Por que a gente sempre tá em busca, disputando esse poder? Por que a gente não consegue ter uma relação mais igualitária? Sim. Porque acho que mesmo se a gente… eu quero ter uma relação igualitária, mas eu consigo ter? Por que a gente tem que sempre controlar e a gente quer dominar o outro, sabe? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sim, eu acho que isso parte muito no lugar de… Que você falou da masculinidade, né, frágil. Mas parte da fragilidade de ser humano também. Que é muito nesse lugar de, tipo… É muito mais fácil você apontar no outro, ou você querer o que o outro tem… Ou você achar que o outro é capaz de fazer o que você não consegue. Você quer ter aquilo que ele tem. Então, quando você tem algum poder de tipo… Olha, eu tenho poder sobre alguma coisa… Isso vai muito da sua insegurança, como você vai lidar com isso. Sim. Com a posição que você tá. Eu acho que é isso muito dentro de qualquer… né? O poder… Eu acho o poder uma coisa muito movida pela insegurança. Nos ajudem! Infelizmente… E tem casos muito legais que a gente vê que o poder realmente transforma, que é algo positivo. Porque eu vejo o poder como esses polos, né? Tanto você pode oferecer algo muito legal pra você mesmo, pro mundo, pra quem for. Quanto você pode limitar de acontecer coisas muito legais. E inclusive, favorecer coisas muito ruins, assim.
Então, o poder, ele tem essa dualidade, assim, que é aí que tá o perigo. E aí vem do quê? Da segurança que você tem com você mesmo, pra lidar com esse poder, ou da insegurança. E aí, você estar acima do outro numa parada, tipo assim, eu tenho o que você deseja, mas se eu não tiver com vontade, eu não vou te dar. Medo. Isso é um bagulho muito louco, É porque entendeu? as questões de poder, elas são complexas, né? Eu acho que assim, não é… A gente tá colocando aqui, pontuando coisas, tentando simplificar pra gente conseguir falar, porque senão a gente entra Não, numa eu também, coisa… eu tô tipo, pra não ficar muito cabeçuda aqui falando. Mas eu acho tentando que dar os isso. exemplos mais mastigados Porque tem também. a questão, né, o impacto cultural, o impacto social, Tem, tudo isso tem. um impacto direto em como essas relações de poder se dão também. Sim. E assim, sim. eu acho que você é mulher, você é uma mulher preta, você é uma mulher preta poderosíssima, super bem sucedida. Então, assim, acho que pra você, tipo, até queria saber como que é pra você lidar com isso, sei lá, com macho, com essa branquitude, com um monte de gente que questiona o seu poder, eu imagino também, né? Então, aí não vai dar pra mastigar tanto. Mas eu vou Desce tentar a paulada, resumir. gata, Eu vou tentar vai lá. Não, é porque gente, o racismo é uma parada muito complexa, né? E aí, quando a gente junta o racismo com a questão de gênero e todas as outras coisas que me atravessam, né? Por ser essa mulher preta, artista e tudo mais, assim… São camadas muito complexas, sabe? Então, eu estou sempre criando estratégias ou mantendo as estratégias que eu vejo que são possíveis para que eu sobreviva a tudo isso. Entende? E assim, cada passo que eu dou, né? Cada passo que eu sinto que eu dou de avanço, eu tenho que criar cada vez mais estratégias pra não só me manter naquele lugar que eu conquistei correndo pra caralho, mas eu ainda tenho que suar muito pra manter aquele lugar, pra não me colocarem Não mais basta chegar, você ainda tem que mais manter. degraus pra baixo. Tem que ter muito essa sagacidade. E é tipo assim, é tiro pra todo lado, entendeu? É isso. É uma parada que, tipo, não é nada romântica, não é nada da hora, assim. É sempre uma luta, assim, é sempre sempre uma luta, só que eu tive assim, que né? abraçar uma… Eu tive que abraçar uma… Deixa eu ver, uma palavra, assim. Mas abraçar uma postura de tipo assim, mano, eu não vou cair. Mas é difícil, mas é na terapia que a gente resolve, exaustivo também, né? É exaustivo. É muito exaustivo. E Você assim… tem que estar, assim, meio, tipo, o tempo inteiro aqui, ó. Tem que ter, não pode baixar a guarda. e tem que ter muito amparo psicológico, emocional, porque o bagulho é muito doido. E é isso, eu sou uma mulher preta artista que vivo da arte no Brasil, mas que a qualquer momento eu tô sujeita a não poder mais viver da forma que eu vivo fazendo arte, sabe? De não poder estar nos lugares que eu alcancei trabalhando muito e que ainda, infelizmente, são muito, muito vazios de pessoas como eu e que também não valorizam o meu trabalho como eu acredito que deveria ser, sabe? E aí entra mais ainda a questão racial no meio. Muito espaço ainda pra ser conquistada, né? E tipo até porque, assim… infelizmente, a gente vive numa estrutura racista que é tipo assim, como assim é inadmissível essa mulher ela vive de arte, ela paga as contas com música. Como eu odeio isso, cara. Mas o que… Sabe assim? É tipo um mas absurdo. o que você faz? O que Qual é o ela seu faz? Ela deve fazer alguma coisa errada. Qual que é o seu trabalho? Mas do que você trabalha com o que exatamente? Paga conta como? Sim, deve fazer alguma coisa errada, entendeu? Tipo assim… Porque tem várias camadas. Primeiro, que eu já não poderia ter talento. Segundo, que eu não poderia ter segurança desse meu talento. Terceiro, entendeu? Tem várias. Não poderia ter independência pra fazer o que eu faço. Poderia ter voz, ser ouvida. Deixou? Quem que deixou? E aí, é muito desse lugar do que já acontece dentro do machismo. Que você vai me entender bem. Né? Quem que deixou você ter seu podcast? Quem você pensa Quem deixou que você falar o que você quer? Quem você pensa que você… Nossa, essa fala é muito… Então, e Quem aí você a gente pensa tem que o você tempo é? todo ficar… E aí vem num lugar que é tipo assim… A gente reconhecer o poder que a gente tem de fazer o que a gente quiser. Mas a gente tá tendo que lutar muito pra fazer minimamente o que a gente quer fazer, saca? Isso não é da hora. Isso não é… eu sou muito poderosa. Caralho, eu sou muito foda pra eu estar conseguindo fazer. Você é muito foda pra você estar conseguindo fazer. E tá tudo bem você achar que você é muito foda pra fazer o que você tá fazendo. Sim, não é isso que mantém nenhuma. a gente seguir na nossa vida. E isso é sobretudo, a gente poder escolher as relações que a gente tem. Trabalhar, né? Estar ou não estar naquele ambiente de trabalho. Que muitas vezes é muito abusivo, principalmente com mulheres. E pior ainda com mulheres negras. Isso quando se chega à oportunidade pra estar, né? Quando tu consegue sentar na mesa ali pra disputar, Então, né, é o várias poder citas. ali. E aí, tipo…
É isso, eu tô sempre lutando. Acordar e dormir, tipo… O bagulho é louco, minha gente. O bagulho é louco. Você tem que querer muito. Tem que querer muito. Tem que e querer é muito muito. momento em que a gente duvida da gente também. Então, acho que assim, Sim. a gente falar… Cara, eu sou foda. E é uma reafirmação que eu tenho que fazer pra mim também. Sabe? Muitos momentos eu tô lá no espelho olhando pra minha cara, tipo, cara, você é foda. É. Assim, é uma terapia, Sim. eu comigo mesma ali pra conseguir… Isso, porque tem muita coisa que quer botar a gente pra se sentir incapaz. Porque, tipo assim, o capitalismo quer que a gente… louca. Mas é verdade, gente. Que a gente se sinta incapaz, porque a gente vai comprar o produto que tá falando ali que a gente vai se sentir mais poderoso. O negócio vai… Um batom novo que a gente… O skincare, O skincare que do poder, o negócio do poder, o sapato do poder, a roupa… Agora, todo mundo que tem poder se veste assim. Então, você tem… É muita coisa que atravessa principalmente mulheres. E aí, quando vai pra camada das mulheres pretas… Que aí essa discussão, esse bagulho nem chega. Não chega. A skincare nem chega direito os produtos. Não tem que nem o produto. Então você imagina como é muito mais… Assim, já é foda e ainda é mais foda, sabe? Porque aí é onde você encontra esse poder. Uma bosta, não sabe? Uma merda. Só que você tem um… Tipo assim, as estratégias que mulheres pretas pra viver no Brasil têm… Tá ligado? Pra conseguir viver, pra acordar e dormir, pra criar seus filhos. Ou enfim, todas as camadas que a gente sabe que é ser mulher e conseguir, né, viver como mulher, é muito foda. É muito foda. E você fala isso das estratégias, tem várias estratégias que você usa. Você consegue falar alguma, assim? A estratégia de afirmar pra mim, começa por aí. Eu mesma comigo, de tipo, mano, você consegue. Você já conseguiu chegar até aqui, você consegue. Uma rede de apoio. Eu ia trazer a minha rede de apoio. Se não fosse minha rede de apoio, assim… Eu não estaria fazendo música. Gente, subir no palco, você botar tua cara ali, é um bagulho muito louco. Porque eu já me sinto extremamente vulnerável pela minha cor em qualquer lugar, tá ligado? O bagulho é louco mesmo. E isso indifere se eu sou artista ou não, tá? Porque eu sou tratada do mesmo… Não tem isso. Você acha que não tem diferença por você ser uma artista e famosa e… Nos lugares onde o racismo me pega, não tem, não. Eu entro no mercado, eu sou mais uma pessoa, né? Eu sou mais uma mina preta entrando no mercado. Eu sou perseguida do mesmo jeito, entendeu? Sério mesmo, assim. Eu sou perseguida do mesmo jeito, eu fico com medo. Ser de nenhum jeito, né? Sendo famosa ou não. Os meus medos continuam os mesmos, se não até maiores, dependendo da situação. É a mesma fita. Só que aí eu subo no palco, eu sou a Drica Barbosa, que… Aí a Drica Barbosa é muito… É onde eu coloco essa coisa de… Pô, é isso. Aqui eu posso ser e falar e eu não posso… Eu não preciso ter medo, né? Eu usei a palavra errada. Eu não preciso ter medo aqui de alguém me julgar errado. Eles só estão vendo a artista Drica Barbosa. É o seu lugar de poder com segurança. Mas é isso. E aí é esse lugar de você ser… as pessoas desconfiam de você o tempo todo. Isso é uma coisa… É uma violência, assim… Você não faz ideia. E são desde das formas mais sutis até as mais escrachadas, entendeu? Uhum. Então, eu tenho que lidar com isso, aqui sendo a Adriana, entendeu? Só quando eu vou ser a Drica Barbosa, eu tenho que lembrar que eu tenho esse poder de inspirar as pessoas a lidarem com isso aqui. Como eu tô conseguindo lidar. Sim. Sabe? Porque tem muita gente que não tem… Na sua mensagem, no seu poder de comunicação. Porque tem muitas mulheres como eu que não tem o momento Drica Barbosa, o momento do microfone na mão pra você falar… Isso tá errado, eu não vou mais aceitar passar por isso. Que só tem aquele momento que elas estão tendo que lidar e estão tendo que enfrentar. Então, isso me dá… Isso é uma estratégia pra mim. Tipo, eu lembro que eu passo por isso e eu tenho muita gente que eu quero inspirar pra gente transformar as coisas. Pra não só as pessoas, né, que são pretas como eu, mas todos nós… A gente lembrar que isso tá errado. E a gente fazer alguma coisa, sabe assim? Por favor, né, gente? Pelo amor de Deus. E não só nesse lugar, mas de, tipo, abraçar… Eu canto sobre vários temas, né? Então, abraçar o que a gente sente. De assumir o que a gente é no mundo. Os nossos desejos. Então, tudo isso me potencializa. Que muitas vezes eu não consigo falar como eu tô lá como a Adriana. Entendeu? E que são mensagens muito poderosas, sim, né? Assim, porque é o que a gente falou. Tema. O poder da comunicação. O poder da comunicação. Eu uso… Como estratégia do meu poder de comunicação. E outras meninas, mulheres pretas que não têm… Né, ainda não tem esse conhecimento, esse autoconhecimento de se ver como mulher poderosa. E enxergam isso em você, nas suas músicas, no que você fala. Sim. E eu acho que as suas músicas, suas letras geram muita empatia, assim, muita ressonância. Fala, cara, tipo, eu me vejo nesse lugar, assim, né? Eu sinto isso aí também, né? Que legal que ela falou que ela sente, porque eu também sinto. E que bom que alguém tá falando que sente, que às vezes… às vezes a música diz… Muitas vezes a música diz o que a gente não consegue dizer. Esse é o poder da música também.
A gente fala, poxa, então… Ou decifrar o que a gente tá sentindo. Putz, era essas palavras que eu queria usar. Exatamente. Entendeu? É muito babado. Então, é isso. Tipo, é um poder… É usar o meu poder, né? De estar sendo ouvida, com o microfone na mão, com uma câmera na minha cara… Pra fazer alguma coisa. Não é todo mundo que faz, mas eu quero fazer alguma diferença na vida de alguém, entendeu? Não é mesmo. Não é. Mas eu vou criando essas estratégias, cuidando de mim o máximo possível, da minha saúde mental e tendo momentos comigo mesma. Onde eu trabalho meu poder pessoal, né? De tipo, eu posso escolher. Tipo, se agora o que eu quero fazer, o que eu quero comer. O poder de escolha, que o poder de escolha é algo que a gente… Que manipulam a gente nesse lugar, né? No nosso poder de escolha. De falar, você não tem escolha, você tem que fazer o que eu tô falando. Fazer o que eu tô falando. Assim, a mulher ficou muito nesse lugar A por gente muito tempo, assim, né? Mas você tava falando dessa coisa da estratégia. Sim. E eu queria, assim… E pensando nisso, nessa coisa do patriarcado, do homem, do poder… Eu meio defendo a mulher usar o capital erótico como estratégia também de poder. Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão, porra. É babado, eu amo. Porque tem muito esse debate, assim, né? Tipo, feministas odeiam… Gente, a gente pode ser feminista, sim. E usar o que a gente tem. Sim. Porque é reparação É uma estratégia, porra. E fazer os homens de tonto mesmo, E é um entendeu? puta poder que a gente tem também. Tá certíssimo. Entendeu? Se você vai cair aqui na minha sedução, O problema meu é amor… O problema é seu. Cara, mas é muito… E outra, na música a gente também usa desse poder pra caramba. Porque a gente também parte desse lugar de conexão também do imaginário, né? Então a arte tem muito esse lugar de tipo… A sedução ali, da sedução, né? de te colocar dentro daquela história e tal. E não só isso, né? Eu acho muito foda. Assim, quando… E tem um lugar muito sutil também, né? Que a gente sabe. Mas de tipo assim… É muito bonito você ver uma mulher muito segura de si, usando da sua sensualidade como um poder, sabe? Pra poder… E principalmente o que acontece muito com muitas artistas que eu admiro, que inspira pra caralho a gente a tipo, se amar, a ser sensual mesmo. E usar isso como estratégia, como a gente quiser, entendeu? Eu acho isso incrível. E eu acho que as pessoas aproveitam de um outro lado de usar essa sensualidade, que pode ser negativo também, inclusive pra própria mulher que tá usando. Exato. Que é um lugar de ela não estar segura pra fazer aquilo, mas está fazendo. Porque também foi uma estratégia que ela criou. Mas é isso assim, a gente não tá falando de usar o seu capital erótico como uma forma de poder e estratégia. Não, sim. Não é tipo assim… Sei lá, vai dar pro seu chefe pra você ser Não, promovida. Então, não é isso. É meio assim, é uma coisa complementar à sua intelectualidade, à sua rede de porque contatos. a nossa sensualidade é um a mais ali, né? Nós somos muito sensuais nesse sentido. E é isso, a sensualidade tá na comunicação também, que é uma coisa que encanta. A sensualidade é uma coisa encantadora. A gente tá falando desse lugar, do encantamento. E o homem usa a força de você, física. a pessoa tá falando, você fica, caralho. Tipo assim, isso é sensualidade, isso é um poder de tipo, que a pessoa chega e tipo… Não, e aí, isso também está atrelado a corpo, a estética, mas também não está. E a gente saber usar isso a hora que a gente quiser… É muito poderoso, É muito cara. poderoso. Eu lembro de quando eu descobri que eu tinha meio que um poder de sedução. Assim, eu me achava assim… Eu tinha muita insegurança na adolescência. Menina, eu me achava eu um patinho feio. Que loucura! Aí, no momento em que eu descobri… Desabrochou uma coisa dentro de mim, assim… Que eu descobri isso, eu falei, gente, é isso. Eu escolho com quem eu quero ficar, entendeu? Sim, eu não vou ser que aí assim. você não vai cair na lábia de qualquer um, tipo assim, que só… Eu sei seduzir Você não quem vai eu só falar quiser. que me quer e pronto, e aí basta. Não, você tem que me provar realmente que você quer. É muito bom. E é libertador você descobrir isso. Nossa, eu também… A mesma coisa, assim. E o meu processo… E tá, e vamos voltar à camada racial, né? Que aí o meu processo foi muito lento também pela questão racial. Porque aí a gente vai falar de estética, que está atrelada completamente ao racismo. Da gente não ser induzida a não ver beleza em nós mesmas, né? Então tem toda uma questão que demorou muito… Gente, mas demorou muito, assim… Pra eu criar… E assim, de eu subir no palco, falar sobre autoestima e eu não tava me sentindo… E eu achar que eu não… Mas eu sabia que aquilo era importante de eu falar, até pra mim mesma. E de você se ver, né? Quem que E era tá a sua aí um poder referência? que até me ajuda. E aí eu comecei a aprender, né? A gente aprende a se olhar com uma beleza que essa estrutura diz que a gente não tem, né? Então, menina, quando você olha e você fala… Sim, eu sou maravilhosa pra caralho. Eu e minhas irmãs é linda demais. Menina, acabou.
Assim, não vai deitar. Quer dizer, eu não vou deitar pra ninguém. Não vou deitar. E assim, é uma coisa muito interna, assim. E assim, não é uma… Você sente eu parto forte. do lugar que eu trabalho isso em mim ainda, tá, gente? Porque a estrutura… sim, vamos amada. voltar para o atravessamento, tá? Ali, a Drica Barbosa, o carão babado. Os mas momentos ali que a nos- gente acha que a gente não merece, que a gente são Enfim, muitos. a né? gente ainda tá aí sendo atravessada por essas violências psicológicas, emocionais e muitas vezes até físicas, né? Ô, Drica, e eu queria muito, assim, a gente falou das relações amorosas, a gente falou de poder em muitas coisas, mas o que eu acho mais polêmico da gente falar é o poder nas amizades. Menina, e é um negócio que não é falado. Ninguém fala sobre isso. E toda E aí relação todo mundo de… sente… Todo mundo, toda relação de amizade, ela tem ali também uma disputa de poder. Tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Tem. Porque tem aquele amigo Tem o mais sensato que você, que ele quer. Aquele que sempre domina o rolê, que é quem ele que manda. decide. Onde a gente vai, o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer. Tem sempre essa pessoa. Tem. Tem também aquele que é… Maria vai com as outras também, que é tipo assim, eu não quero decidir nada e vou. E também tem… É isso também parte de um poder que é tipo assim, eu nunca decido. Você que se vira aí, que você que vai falar o que a gente vai fazer, o que vai fazer. Eu também acho isso escroto. Sabe assim, até certo ponto que não é um lugar de tipo assim, é um lugar de tipo assim, se vira. Nesse lugar que eu tô falando. Não é um lugar de ser fofinho, de falar, escolhe aí, vamos onde a gente vai ir. É um lugar de se vira também, não tô ligando, vai. Aí você vai, eu vou. Sabe? Que é um pouco, às vezes, uma passiva… Que em relacionamento também tem muito isso, até. sabe? Que a pessoa não se esforça também pra pensar junto com você. É isso que eu quero dizer. Eu acho que… Eu já vivi amizades assim, que é tipo, a pessoa não tá se esforçando pra gente criar situações legais, momentos legais, tudo tipo assim, E às vezes meio se aí. sente obrigada. Tipo, eu vou porque se eu não for, sei lá, vou perder essa Ou amizade. é muito no lugar, tipo, eu tenho mais problemas que você. Também, Nossa, que não disputa ouve de o problema. Outro. É muito pesado. Ai, Brasil. Que não deixa tu falar, que tipo, não quer te ouvir, na verdade, assim, né? E quer sempre que você esteja disponível. Eu já passei por isso, assim, tipo… Falei, nossa, eu queria muito conversar, não sei o que. Aí eu comecei a falar do meu problema e ela começou a falar do problema dela. E eu falei, tá bom. Não vou tipo Não assim, vou conseguir. Não vou conseguir ser ouvida. Não. E aí parece que toda vez era tipo assim, eu queria desabafar, não, tinha um problema maior. Eu falava, cara, o meu problema nunca é suficiente, importante o suficiente pra ser relevante na conversa. Sim, vou até indicar que é uma série que eu adorei, que eu queria ver uma série levinha. Chama Invejosa, tá? E é o nome da Invejosa. E tá na… Não sei se pode falar. Pode, na Netflix. Gente, eu adorei. Porque a mulher é invejosa, ela não assume que ela é invejosa. E ela, assim, péssima nas relações de amizade dela. Foi os melhores exemplos. Que é tipo assim, sempre tudo vira sobre ela. E assim… Ela acha que, tipo assim, não, mas as minhas amigas me amam e é isso, mas é tudo sobre ela. Aí a outra divorciou, não sei o quê, mas o fato dela ter divorciado é o mais importante do que a amiga que precisa de apoio também. Tipo assim, ela não quer ouvir a outra porque a dor dela é maior do que a da outra. É muito, muito tóxico. E aí essa série… E ela é engraçada, a série e tal. Mas parte muito desse lugar de, tipo, a pessoa às vezes nem se dá conta mesmo. Porque ela não dá espaço pra ela se dar conta, que ela não… Eu acho que muitas vezes não se dá. Eu acho que, sei lá, muitas vezes também eu posso ter sido… Em algum momento, assim, também. Eu acho também, que, assim… eu me avalio muito nesse sentido. Até nisso, assim, de tá falando, assim, tipo… eu acho que é uma coisa… Todo mundo é passível disso, né? Também não é assim, apontando… essa pessoa é assim e eu sou aqui a linda, maravilhosa, melhor amiga. Que eu acho que não. E eu acho que muitas vezes a gente, assim… Numa amizade, eu com você… Você tem mais poder sobre mim, você é a pessoa que mais decide. Mas aí você tem uma outra amizade que aí inverte. É você que faz, né? Sim. Porque cada amigo… Cada Porque relação o outro de tem amizade aquele… específica. Sim, porque são pessoas muito diferentes. Diferentes, né? Nesse sentido. Nossa, isso faz todo sentido. E a gente é assim. diferente com cada um também, assim. Porque esse ano eu fiz muita análise, né? Analisei as minhas amizades, assim, tipo, cada uma. Cara… Eu tenho que chegar nesse camada aí, porque eu gostei disso aí. É muito bom, assim. Quem é essa pessoa? Assim, é muito bom, mas também… Perdi pessoas. Dói o coração, né? Teve muitos rompimentos, muitas novas amizades, assim. Muitas amizades que mudaram um pouco de lugar. Porque de avaliar, assim… Essa pessoa, esse amigo… Né, assim, a coisa tá equilibrada. Tipo, eu tô dando e tô recebendo. Existe uma troca real. Ou é só isso, tipo, é só sobre ela. Eu não tenho ela só espaço te procura nessa por amizade. ela, né? É uma amizade meio que só do rolê. Vamos só tomar uma cerveja? Ou uma amizade que, de fato, existe um lugar de… mais intimidade, e né? de cuidado, né? Porque manter uma relação é sempre um cuidado que a gente… Cuidado de um jeito bom, é afeto, é cuidado, né? E aí, se a gente entende o lugar de cada um… A gente consegue entender melhor o que a gente espera dessa pessoa. E aí se frustra menos. Nossa, total. E cobra menos da pessoa. Porque aí você fica depois… Puta, meu… Aí você fica…
chateado com seu amigo o tempo inteiro porque ele não tá suprindo a sua necessidade. Sim. Só que esse amigo não consegue, não pode, por alguma razão, suprir essa sua necessidade. Nossa, é babado. Muito foda, E, né? e eu tenho questões que eu tenho que melhorar, assim. Mas Eu que não é também, eu por mal também. e tudo mais. Mas eu sinto que eu tenho amizades muito legais nesse sentido, que a gente compreende o tempo do outro, a gente compreende como funciona, sabe? E se escuta. Mas mesmo assim, eu tenho feito muito esse exercício de tipo… A gente tem um negócio, assim… Acho que todo mundo tem que trabalhar isso, até certo modo, que é do ser humano. que a gente tem um negócio que é tipo… Que a gente quer mostrar a identificação, mas às vezes a gente atrapalha o outro de também falar e da gente ouvir, né? Que é muito esse lugar, tipo assim, você tá falando… porque ontem eu comi uma laranja e ela tava ruim, só que putz, eu também comi uma laranja ontem. Só que aí aconteceu não sei o quê, não sei o quê. Eu faço muito isso. Eu faço muito isso também. E aí não é por mal, e aí eu me toco, sabe? Cada vez mais eu tô me tocando, aí eu peço desculpa. Falo, nossa, me desculpa, é porque… A nossa mente, ela quer linkar já. É. Pra gerar uma identificação. Nossa, mas eu entendo o que você tá falando. Só que a gente tem problema de ouvir, assim. A pessoa primeiro dizer, e aí depois a gente fala… então, passei por algo parecido. A Tal. forma de trazer, de repente, né? Ou tipo assim, Ou você não precisa até falar nesse- que você… ou até no lugar de que sentir. você Eu acho que fez. tem amizades que a gente tem que tomar mais cuidado. Tipo, a gente passou por algumas coisas que amadureceu mais sobre algumas questões que a gente quer impor os nossos conselhos também. Uhum. Então, acontece muito comigo um negócio. Eu tenho um relacionamento muito longo. Tenho 15 anos, assim. Que eu amo. Aquela toda romântica, né, gente? Parabéns, porque Muito olha, romântica. gente, eu acho… É babado, eu mas acho difícil. é muito real, graças a Deus. A gente é muito pé no chão, tá? E aí, muitos amigos vêm me perguntar coisa, perguntam pra ele, tipo, como assim? Porque a gente era super novo, né? Quando a gente se conheceu, eu vou fazer 33, a gente tá 15 anos. Exato. E aí, muita gente momentos pede de muita conselho. mudança de vida, assim. A gente cresceu junto, literalmente, uma né? adolescência, Isso. se tornaram adultos juntos. Total. Isso é muito e é difícil. muito difícil. É que a gente se dá muito bem. Bate os signos também. Assim. Touro e virgem, assim, aparece astral. Dá certo também. Mas é que a gente se comunica muito bem. Ao poder da comunicação. Mas muita gente me pede conselhos. E aí eu tomo um baita cuidado. Porque, tipo, primeiro que relações são muito únicas. Né? Porque são pessoas diferentes. São muito únicas. Então eu tomo cuidado. E também tomo cuidado desse lugar de, tipo assim… eu tenho uma relação longa, então eu tenho maturidade para… Não, eu tomo muito cuidado com isso, sabe? Porque a gente é humano, gente. O eguinho aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado. Tipo assim… eu sempre fui mais madura porque eu tô num relacionamento… Não, gente. Não é acho que sobre uma coisa… isso. Isso não Mas tem tô nada a falando ver de com lugar, nada. porque já vi gente fazer isso comigo. Porque eu tenho relacionamento longo, que tinha talvez relacionamento mais longo que eu. E aí até até me deixava com medo, assim, né? Das coisas que, tipo, eu falando que ia acontecer. Então não aconteceu nada disso. Porque, não, é muito individual, é muito específico. E às vezes você assim, desanima as pessoas com a sua coisa de você Casa querer a impor um casa. conselho. E eu acho que a amizade, às vezes… usei esse exemplo pra dizer que a amizade, às vezes, cai nesse lugar também. Sabe? Que aí vira um amigo que vira, tipo, um pai e mãe autoritário com um amigo. E aí fica meio abusiva a coisa. E aí, E fica a puto pessoa quando o gosta amigo não segue o seu conselho, né? Porque como Mas você… eu falei pra você fazer, você não fez. Agora não adianta vir Meu, lá, tem porra. muita gente… Sabe quando a gente observa aquelas amizades que a gente fala… Mano, que bagulho errado. Acontecem umas coisas… Sim. Que é uma superioridade de se sentir mais maduro do que o outro. Sentir que o outro sempre depende de você pra tomar as decisões dele. Tipo assim, é um lugar muito do ego, entendeu? E acho que pode ter um pouco… Aí o poder vem no ego ali E um junto. pouco ou de pai e mãe, ou também… Acho assim… Também até uma insegurança, um medo de, tipo, ser deixado pra trás nessa amizade. De, tipo, não, se eu vou obedecer, senão eu vou perder Até esse controle, amigo. né? Lembrei do que você falou. Ou Vai muito lugar de controle. controlar pra manter aquilo com medo de perder. E é triste, assim, né? A gente é ser humano, a gente a gente tem poder mais frágil pra caraca nisso tudo. Mas A gente, só quer mundo. a gente só quer estar conectado, né? Quando você começa a fazer psicanálise, você entende tudo só parte do lugar de quero me sentir pertencente, quero receber afeto, quero ser aceito. Afeto. Eu quero afeto. Terapia pode ser só assim, afeto. Ficar 5 horas falando afeto, porque no fim Mas você vê isso. como o negócio é perigoso, né, gente? Ter uma mente humana é muito perigoso, cara. E eu acho que também, assim, não quero entrar nesse lugar de meio apontar esse dedo e falar, porque também nesse processo de análise das amizades, eu também falei, quem sou eu nessas amizades e nessas relações? Eu também. Nossa, eu me observo demais, Como eu vejo que eu tô me erro com muita coisa. E eu acho que assim, erro com muita coisa que eu falo, putz, eu tenho consciência disso, mas eu vou lá e erro de novo e faço errado. E eu falo, putz, cara, não devia ter falado assim com essa pessoa, não devia ter. Porque eu acho que eu faço isso que você falou também. Eu sempre vou comigo também aconteceu isso. Comigo também.
Eu faço assim também, menina. Quase em todas as minhas conversas. E é tipo, que e não é por mal, eu não sei. Não é por mal. Eu te entendo. É exatamente o que eu faço. Busca o que o cérebro já busca. Mas sabe, eu inclusive lembrei agora. Eu vi um vídeo, falando sobre isso, que era um psicanalista, falando dessa coisa, de tipo, que a gente quer completar também. Mas é uma coisa da nossa mente. É tipo, é meio que a nossa mente, além de criar uma conexão, trabalhando criativo, né? Porque a gente vai trazendo o que tá semelhante. E a mente humana, ela já faz isso naturalmente. Então, tipo, se você tá vivendo uma situação, ela vai trazer tudo que é semelhante à situação, até por uma questão de sobrevivência. Só que, quando a gente tá conversando, às vezes dá bug, entendeu? Aí a mente fica trazendo as suas experiências, enquanto o outro tá contando a dele. Só que a gente sente um negocinho que não é por mal, que é tipo assim, poxa, olha, eu te entendo. Só que às vezes... Às vezes a pessoa não tá querendo que você só diga que você também passou. Ela só quer contar pra você. E tipo, eu trabalho isso eu ouvi, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade de ouvir real, assim. Eu assumidamente. Não, eu também. E eu tenho trabalhado cada vez mais isso, assim. O meu companheiro, ele é nossa, ele é um ouvinte, assim... ele é meu exemplo de ouvinte. Sério. Eu falo pra ele, ele fala, não vejo que eu sou assim. Eu falo, você é assim. Nossa, e ter isso num boy ainda assim, raro, né? O quê? É raríssimo. E aí, por isso que eu falo, não fico dando meu conselho. Porque ele então, é uma pessoa... Então vai vendendo esse peixe muito, não. Senão todo mundo vai querer esse boy não, mas aí, ele tem uma sensibilidade em lidar com o outro muito, muito bonita, assim. Ai, que demais. E aí, é muito legal conversar com ele. E eu fico aprendendo enquanto eu falo com ele. Que às vezes eu falo até que... Eu acho que eu tô falando demais as coisas pra ele, assim... Porque ele fica quietinho ouvindo mesmo. E aí eu fico, mano, eu não consigo fazer isso. E prestando atenção, né? Não tá lá, tipo, TDAH? pensando. Eu fico assim, né? Será que é meu TDAH? Porque ele realmente presta atenção. E aí ele... Ai, que espera você falar e ele vai falar. Eu falo, mano, que da hora, eu não tenho essa... E eu e a minha irmã do meio, principalmente, a gente fica uma analisando a outra nisso pra ajudar, né? É muito engraçado. Tipo assim, não, mas porque eu... Não, pera. Fala primeiro. Aí fica uma com a outra, assim, uma ajudando a outra. Pra uma não atropelar a outra. Tipo, agora você fala. Pera, agora eu posso falar? Tipo, no meio a gente se olhando assim. Eu tô aqui falando, aí falando... Não, pera, fala você, porque você que tava falando, desculpa. Aí uma a outra. Ou às vezes uma dá um toque na outra, tipo... Às vezes ela tá conversando com meu cunhado. E é muito engraçado, porque irmãos, gente de família também bate o olho, ou amigos, muito amigos. Aí ela tá, não sei o quê. Aí ele tá falando alguma coisa, contando alguma coisa pra gente. Aí ela já vai atropelar ele assim, aí eu olho pra ela lá... primeiro. E ela faz isso comigo também. Então, tipo, é uma coisa que muita gente faz, gente. Não é todo mundo que tem esse ouvido treinado. Isso do cortar a pessoa. Porque, assim, minha cabeça parece que eu sou meio frita mesmo, acelerada. Então, eu penso muito rápido. Eu também. E aí, assim, a pessoa tá falando… Olha, eu já tô... que é essa dificuldade da gente ouvir. Eu acabei de fazer de novo, que inferno. Quem que convidou? Quem convidou essa convidada que não deixa eu falar? Desculpa, tô brincando. Continue. É muito natural. Mas eu faço isso também. Então, é uma coisa que eu não me incomodo, porque eu sei que eu faço isso. E é impossível não falar, assim, só pra gente encerrar. Sim. A síndrome do pequeno poder. Ave Maria. Malditos milicos, malditos milicos, malditos milicos, malditos milicos. E aí eu tenho que falar da polícia, assim, que eu tenho… Exatamente. Que inferno, assim, quem Não devia tem como proteger a pensar. gente? Eu tenho medo da polícia. Eu falo assim, brother, Sim. não é possível. Sim. Você tá aí pra proteger. E protege bosta nenhuma, assim. Uma vez que eu precisei Na verdade, da polícia… a polícia brasileira é a que mais mata, na verdade, né? Então, parte de um lugar totalmente contrário ao que deveria ser feito, né? A gente eu sou uma aí... mulher branca e eu tenho medo da polícia. Sim, então imagina eu, né? Então é foda, cara, é muito foda. E aí a gente ainda teve, esses episódios que são recorrentes, mas cada vez mais, assim, trágicos e absurdos. Que é tipo o policial tacar o cara de cima da ponte, Nossa, tipo, na gente, maior, aquilo tá lá… ligado? Não. É óbvio que não. E tipo assim, gente, isso não é um caso, entendeu? Não é isolado. Nossa, não é... aconteceu uma única vez, A única coisa nunca. que foi gravada, sabe? E é um bagulho muito, muito pesado, que dá ânsia, assim, dá uma revolta, uma coisa. Que é, porra, aonde a gente vai parar com isso? E aí vem a camada de quem é que dá poder pra essas pessoas. Quem está autorizando essas pessoas não Todo um aptas sistema, a né? protegerem a sociedade, a estarem com uma arma na mão…
Entendeu? E terem esse poder, inclusive de… No caso de São Paulo, o governador Tarcísio e o Ele- Derrite. A gente tem nomes A gente tem aqui, nomes, né? porque eles têm este poder de escolher quem que tá ali. Quem é que tá com essas armas na mão. Quem é que tá coagindo as pessoas. Uma bosta. Não sabe, uma merda. Enfim, criando situações, né? E aí vem muito falando pra assim, sair mas por cima. a gente tá generalizando. Obviamente, não são Não, todos gente, os pelo amor de policiais. Deus. Mas sim, dá pra fazer essa generalização, porque os números… São a maioria. são- A gente tem números e estatísticas, entendeu? comprovando Gente, isso. são Então, assim, dados, é um dado né? real, A gente tem é um um dado. fato. É uma questão Sim. que tem que ser E é muito resolvida. triste que a gente tenha uma parcela menor de pessoas nessa posição de poder, né? Que se encontra quem deveria defender, né? Na defesa aí que a gente devia ter, nessa defesa civil. Na segurança, né? Na A gente já se sente segurança, seguro. a gente tem uma parcela menor que, tipo, tá no corre pra isso. Para o bem, mas é muito menor. Muito. É muito menor. Tanto que, infelizmente, essas pessoas somem da nossa vista. Porque a gente se depara com essas outras que são a maioria das vezes. E a gente vê as notícias sobre essas outras. E a gente… Porque, infelizmente, é isso. A gente precisa que todos ajam como bons policiais. Exatamente. Que todos eles… A maioria executem tinha o que seu ser. trabalho da maneira que tem que ser, entendeu? E não, isso vai pra um lugar vai pra esse lugar de ego, de tipo que viram torturadores mesmo, entendeu? Na sociedade. É absurdo. O poder que uma arma na mão dá, né? É o poder que uma arma na mão dá. Pelo amor de Deus. E com esta máxima… Nossa, acabando assim, né, menina? A gente tava ali falando do chocolate, do Twix, agora a gente só tá… Vamos falar do poder do chocolate na cólica e na Vamos falar. TPM. Entra pública lá. O poder do açúcar. O poder do açúcar. Menina, aí quando a gente vai pra esse lugar… Aí é um outro episódio. Outro episódio. Fico próxima pra Vamos você para todas as voltar. camadas de poder. Vamos lá. Pra você voltar na próxima, Sim, por comer um favor. chocolatinho. Vocês viram? Gente, vocês viram que eu tô agitada? Foi o chocolate. Foi culpa dela que ela Eu me dei- ofereceu. As duas comem chocolate, ficou as duas. As duas Eu fritinhas amo. da As duas estrela fritas. aqui, muito bom. Mas, cara, eu amei. Acho que assim, eu falamos também amei de muito. muita coisa. Obrigada. Sim, a gente… Nossa! Ó, deu pano pra manga, hein? Arrasou. Falamos. Amei, menina. E sigam Paula De Garcia, Instagram, TikTok, dá suas redes. Gente, acompanha meu trabalho, Edrica Barbosa, DRIK, sem o A mesmo. Barbosa, tá vindo muito babado por aí, tô preparando coisa nova. Ano que vem tem show no Lollapalooza, então vocês apareçam, entendeu? Vai ser muito lindo, a gente vai se encontrar muito aí por esse Brasilzão. Então acompanha meu trabalho, se você gostar, fortalece a cultura, a gente precisa muito, né? Super. E se conectem, se comuniquem com as pessoas, bora começar um 2025 melhor, mais leve aí pra nós, né? Axé. Fazer boas escolhas com os poderes que a gente Por tem, né? favor. Muita luz. Arrasou. Bom Obrigada, demais. gente. Bom demais. Tem que dar paulada.